Bem, então, a gente tinha começado, né, essas formações com a parte dos sentidos, né? Então fizemos aí duas formações sobre isso, digamos, uma pegando mais a parte propriamente da filosofia, né, São Tomás, depois uma parte também já mais envolvendo a questão das neurociências, para ter então um entendimento mais completo, né? Então hoje a gente vai começar a parte referente à inteligência, né? Que no final das contas, no âmbito da educação, é a faculdade chave, né? A mais importante e em função da qual todas as outras, digamos, existem, seja para preparar a matéria para a inteligência, ou seja, para agir depois, né, de algo compreendido pela inteligência. Então esse é o nosso objetivo hoje, né? Então, só relembrando aqui, né, essa estrutura básica aqui, para educar o homem são necessárias três coisas, né? Conhecer o ser humano, sua natureza, né, corpo e alma, as faculdades, né, as potências da alma, né, os sentidos, a inteligência, a vontade, as paixões, né? Conhecer o desenvolvimento a cada etapa da infância e da juventude e conhecer também o indivíduo, né? Então, com as suas características próprias, com as suas inclinações, com as suas, né, facilidades ou dificuldades, né? Dentro disso, o sistema preventivo ajuda muito, né? Porque o educador está sempre presente, realmente nas mais diversas circunstâncias, então com uma observação que é possível, né? Seja durante a aula, durante o recreio, durante a educação física, na entrada, na saída, etc. É também necessário a gente conhecer as finalidades, né, da educação, a primeira e a principal, a vida eterna, não podemos nos esquecer disso, então dar os meios para que a criança e o jovem tenha uma vida católica, né, e possa perseverar até o fim. E claro, também educação formal, né, que ajuda, que tem o valor em si mesmo, mas que ajuda também nisso. E conhecer os meios a serem empregados na escola, né, o sistema preventivo de Dom Bosco, religião, razão, bondade, ganhar a confiança do aluno, mais facilmente ajudá-lo. A prática das virtudes e, claro, os princípios aqui da boa aprendizagem, o ensino realmente eficaz, né, baseado na natureza humana, baseado também na experiência e nas evidências, né, de que a gente consegue dispor já hoje. Então, nós somos corpo e alma e essa união é boa tanto para o corpo quanto para a alma. Isso é sempre importante lembrar, né? O corpo não é um mal, não é um peso para a gente, mas é uma coisa verdadeiramente boa e que ajuda a alma na sua ação, né? Lembrando também, nada é desejado a não ser que seja conhecido, né? Então aqui a importância, mais uma vez, da inteligência, né? Para a gente poder, no final das contas, ordenar todas as nossas outras faculdades, todas as nossas ações, né? A gente já viu, né, os sentidos externos, né, não nos enganam, podem até ter um mau, né, funcionamento, mas isso é possível reconhecer, né? E nada está na inteligência, a não ser que tenha passado antes pelos sentidos. Então, a gente viu toda a importância, né, da questão dos sentidos, né, aqui na questão da educação e da escola, sobretudo da visão e da audição, né? Mas sem descartar também os outros, né? E a gente falou também dos sentidos internos, sentido comum, imaginação, memória sensível, né, a vis cogitativa. Então, tudo isso a gente viu nas duas primeiras formações, né? Então, como eu falei, na primeira um aspecto mais filosófico e na segunda um aspecto mais científico, digamos assim. Então, vale a pena, né, havendo qualquer dúvida ou se ainda não assistiram a essas formações, então assistir a elas lá no canal da escola.
E aí então nós podemos começar a passar para a inteligência propriamente dita. Então a inteligência é a faculdade, né, ou potência da alma pela qual a gente conhece a natureza das coisas ou a essência das coisas. Então é pela minha inteligência que eu posso conhecer, né, a essência de uma cadeira, por exemplo, a essência de uma garrafa, né, a essência de um relógio, a essência do ser humano, né, a natureza do ser humano, a natureza da cadeira, a natureza do relógio ou da garrafa. Então a inteligência que me permite isso, né? É uma faculdade espiritual e a inteligência vai pegar, né, a matéria sobre a qual ela age da imaginação, né? A inteligência é uma faculdade, como a gente falou, espiritual, então não é um órgão, né, propriamente dito, nem está ela diretamente associada também a um órgão. Mas ela vai pegar a matéria sobre a qual ela vai agir, da imaginação, que essa sim está ligada a órgãos corporais, né? Então, é pela inteligência e, consequentemente, pela vontade, que nos distinguimos essencialmente dos animais, né? Nossa distinção com os animais não é uma questão de grau de inteligência, mas de serem inteligentes ou não, né? Essa é a diferença. Então, um cachorro ele vê a cadeira, mas não consegue, né, saber qual é a natureza da cadeira, ou a natureza, né, de um relógio. Ele vê cada cadeira, ele pode até, né, pela memória sensível, reconhecer semelhanças entre uma coisa e outra, mas ele não vai chegar a uma definição, né, de cadeira como um plano elevado para que um ser humano possa sentar, né, por exemplo. Bem, então os animais não têm inteligência, mas somente faculdades cognitivas sensíveis, né, passíveis de algum treinamento, de alguma associação sensível, né? Por isso que é possível adestrar alguns animais. A inteligência do homem se chama também razão, porque ela procede por raciocínio, a gente vai ver isso um pouco melhor, mas a gente conhece por etapas, né? Partindo em geral das coisas mais simples para as coisas mais complexas e, claro, partindo daquelas coisas que já são conhecidas para a partir delas chegar às coisas que nós ignoramos, né? Então, isso aqui é importante também, claro, em todo o processo de ensino, né? Partir das coisas simples, né? Para poder chegar às coisas complexas, estruturar bem o ensino, estruturar bem o aprendizado, né? Claro, né? Partir do mais simples, conforme também a necessidade. Então, nós temos uma inteligência que é diferente da inteligência dos anjos. A inteligência dos anjos, ela não procede por raciocínio, né? Uma premissa, outra e chegar a uma conclusão. Os anjos têm uma ciência infusa, né? Dada diretamente por Deus para eles. Nós, ao contrário, não temos conhecimentos inatos, né? A gente não nasce sabendo alguma coisa. Quer dizer, nascer pode até nascer, né? Porque alguma coisa também já pode ser, digamos, adquirida no próprio útero, né, da mãe, mas nós não somos, né, criados, né, já com conhecimentos prévios, certo? Claro que a gente é criado e nosso organismo se desenvolve de maneira que a gente possa adquirir esses conhecimentos e alguns de maneira assim, entre aspas, né, mais natural, né, como por exemplo falar, que não precisa de um ensino propriamente formal, né, e outros conhecimentos, ao contrário, é preciso que sejam ensinados de maneira bastante estruturada. Mas nós nascemos então sem conhecimentos inatos, né? Bem, com os sentidos internos e externos, né? Então, os 5 sentidos externos, né, que todo mundo conhece, visão, audição, né, tato, paladar, olfato, e os 4 sentidos internos, né, sentido comum, que vai unificar os dados dos sentidos externos, a imaginação, a memória sensível e a vis cogitativa, nós conhecemos o particular. Eu conheço essa cadeira.
conheço essa garrafa, né? Eu conheço essa mesa, esse computador, esse relógio, esse quadro. Então, com os nossos sentidos, a gente pode conhecer o particular. Com a inteligência, nós conhecemos o universal. Então, eu vejo a cadeira, eu não conheço mais só essa cadeira. Eu conheço a cadeiricidade, né? Por assim dizer, né? Então, vendo um ser humano, não conheço mais só um ser humano específico, mas eu conheço a natureza humana. A inteligência é capaz de tirar do particular aquilo que é a essência, a natureza da coisa, que eu consigo ver realizada, né, eventualmente, em outros particulares. Por isso que se chama, então, universal. E isso aqui, digamos, é o que justamente nos diferencia dos outros seres que não são dotados de inteligência. É isso que nos permite aplicar o que nós conhecemos em vários contextos variados, né, e até mesmo ir acumulando, né, o conhecimento. Bem, então é esse conhecimento do universal que permite a existência, né, da ciência e seu progresso. Então não existe, propriamente falando, ciência do particular, né? Por isso que os animais têm exatamente a mesma vida desde o princípio da criação deles, o princípio da existência deles. Você não vê o cachorro que começou, então, se abrigando numa gruta, depois ele foi construindo uma casinha para ele de folha, depois de tijolo, de pedra, depois de tijolo, depois concreto. Não, é do mesmo jeito, né? Não tem um progresso no conhecimento, né, de geração em geração, e no final das contas no próprio, né, indivíduo também não existe um conhecimento do universal que permita uma ciência e um entendimento profundo das coisas. Então a inteligência é a principal faculdade do homem, né? As faculdades sensíveis, né, os sentidos externos, internos, preparam a matéria para a inteligência, certo? Por isso a gente falou e insistiu lá na primeira, né, e na segunda formações, que se a gente tem algum distúrbio, né, alguma questão sensorial, isso pode afetar também a inteligência, de algum modo, né? Pela percepção indevida, né, do objeto, por exemplo. Então, as faculdades sensíveis preparam a matéria para a inteligência. Daí, mais uma vez, né, reiterando, cuidado que se tem que ter com essas coisas, né? Regularmente levar os filhos, né, ao pediatra, ver se a visão está ok, ver se a audição está ok. Às vezes a audição está ok, mas, né, tem outras questões. Estou chamando meu filho, ele atende só quando ele quer, tem que ver se é isso mesmo, né? Se não tem um problema de atenção, de processamento sensorial, por exemplo, e assim por diante. Bem, a vontade, né, por sua vez, a gente não vai detalhar aqui a vontade, vai ficar para uma próxima, se move em direção a um bem conhecido como tal pela inteligência. Então, minha inteligência concebe o que é bom, né, tal coisa é boa para mim, aqui e agora, ou então tal coisa é ruim para mim aqui e agora, e a vontade ela vai se dirigir ao que é bom ou vai me afastar, né, do que é ruim. Então, a vontade ela depende da inteligência. Então, a inteligência é o centro, né? Os sentidos aqui preparam para que a inteligência possa compreender alguma coisa e agir, né? E uma vez compreendida a coisa pela inteligência como uma verdade, como um bem, a vontade vai agir, depois a gente vai ordenar também os nossos outros sentidos a partir disso, né? Então, o objeto próprio, né, da nossa inteligência humana é a essência das coisas sensíveis. Minha inteligência foi feita para isso, para conhecer. Eu vejo uma coisa e a minha inteligência consegue abstrair a natureza dessa coisa. Mas nós conseguimos também conhecer, né, a natureza, a essência, mesmo das coisas não sensíveis, né? Então, por isso também a gente pode conhecer o que nos é revelado por Deus, podemos considerar a própria natureza dos anjos e de Deus, da nossa própria inteligência, que é uma faculdade espiritual. Bem, então, a nossa como é que funciona, né, o processo realmente de inteligir alguma coisa?
A inteligência vai atuar sobre a imagem que está na imaginação, que é chamada, né, de fantasma, um termo filosófico, né, derivado do latim. Então, a inteligência vai atuar sobre a imagem, preparada, né, pela vis cogitativa, que faz as suas várias associações, antes mesmo da gente pensar, né? Também preparada por meio dos sentidos externos, o que eu vi, o que eu ouvi, né? O que eu senti como cheiro, textura, temperatura, pressão, etc., né? Dependendo do que for essa coisa sensível. E também pelos sentidos comuns. A minha memória também, de alguma forma, vai modificar essa imagem que está na minha imaginação, né? E então, essa imagem que está na minha imaginação, né, que veio dos sentidos externos, também com o aporte dos sentidos internos, é que vai ser a matéria para a minha inteligência poder atuar, né? Então, nossa inteligência atua nessa imagem, deixando tudo o que é particular e lançando uma luz sobre aquilo que é universal. Então, minha inteligência olha para essa cadeira, vai deixar tudo que é particular dessa cadeira, né? A cor, né, branca, que ela é de madeira, que ela tem 3 parafusos aqui no encosto, né? A altura dela, etc. Vai deixar todos esses aspectos acidentais, né, de lado, para pegar só a essência, a natureza do que é a cadeira. Então, na inteligência, é o que a gente chama de intelecto agente, que faz essa abstração, né? Abstração, abstrair. Então, tirar de. Então, eu tiro dessa cadeira particular a essência dela. Então, a abstração tem um aspecto negativo, deixa de lado alguns aspectos, e tem um aspecto positivo, pega, né, a essência da coisa. Então, deixa de lado tudo que é particular dessa cadeira para abstrair a natureza dela, né? A abstração é feita pelo intelecto agente, né, que é, digamos assim, uma função da nossa inteligência, e que, bom, está determinado para isso, né? Então, o intelecto agente é como uma luz que clareia o que há de universal na imagem, né, que está na minha imaginação. Então, eu vi essa cadeira, foi formada uma imagem, a minha imaginação, a partir dos sentidos externos, com o aporte do sentido interno, e minha inteligência vai lá e abstrai o que tem de universal, né, a essência da cadeira, que é universal. Então, o intelecto agente, tendo abstraído o que há de inteligível do fantasma, imprime isso no intelecto possível, então, que é outra função, por assim dizer, da nossa inteligência. E o intelecto possível é que intelige propriamente a natureza da coisa. Então, o intelecto agente, que é uma parte da inteligência, uma função da inteligência, tirou a natureza, e aí eu vou realmente entender o que é isso. Tendo entendido a natureza da coisa, então é formado o conceito, ou verbum mentis, palavra da mente. Então, a cadeira é um móvel, posso definir assim, para sentar, né? É o gênero móvel para sentar, a diferença específica. Então, eu vou formar um conceito a partir disso. Com a ação da minha inteligência, eu consigo formar um conceito da coisa. Pode ser um conceito mais claro, menos claro, né? Perfeito ou ainda imperfeito, mas eu formei um conceito daquilo, né? Então, claro, todo o objetivo, né, do aprendizado é, no final das contas, claro, que a gente consiga, né, abstrair o que há de universal para poder aplicar no particular nas mais diferentes instâncias, né? Fazendo o que se chama hoje assim de transferência de conhecimento, né? Então eu consigo aprender aquilo, depois eu consigo aplicar nas situações em que eu preciso aplicar. Bom, então eu formo o conceito, né, da coisa, a definição daquilo. Essa é a primeira operação da inteligência, chamada simplex apprehension, né, na escolástica. Então, é a simples apreensão da natureza da coisa, expressa, então, no conceito. Então, o conceito é o fruto dessa primeira operação. O conceito é o meio pelo qual eu compreendo a natureza da coisa, certo? Depois que eu formei a palavra da mente, verbum mentis, né, o conceito, vem verbo mores, a palavra
da boca, né? A palavra mesmo, que é um sinal para significar o conceito que está na minha inteligência, certo? Então, a palavra se refere ao conceito que está na minha inteligência e o conceito que está na minha inteligência, por sua vez, se refere à coisa real, né? Bem, então, quando falamos, a gente não quer, a princípio, falar do conceito, mas da coisa. Se a gente quiser, a gente pode falar também do conceito, né, propriamente, mas quando a gente está falando, digamos, o primeiro termo, a primeira finalidade é falar da coisa em si. Então essa é a primeira operação da inteligência. E é muito importante a gente destacar que nós conhecemos a coisa pelo conceito. E a gente não conhece o conceito pura e simplesmente. Porque se a gente disser que eu só conheço o conceito e não a coisa, aí a gente entra no idealismo, né? E a gente não sai mais de dentro da nossa cabeça. Que no final das contas não tenho mais acesso ao mundo externo, né? Então o conceito não é aquilo que nós conhecemos primeiramente, diretamente, mas o conceito é aquilo pelo qual eu conheço, né? A cadeira, a coisa que está fora de mim, né? Depois é que eu posso pensar sobre o conceito ele mesmo, se for a minha intenção, e refletir, né, sobre a própria cadeiricidade da coisa e ver como é que eu posso relacionar os conceitos e raciocinar, etc. Bom, então isso aqui para evitar o erro, né, racionalista e idealista, que nos fecharia dentro de nós mesmos, né, e que é um dos grandes problemas hoje da sociedade, né? Então, no fundo, é como se a gente não pudesse conhecer o real, a verdade, o bem objetivo nas coisas. Eu conhecesse simplesmente o que está na minha cabeça, que é subjetivo. Eu decido o que é verdadeiro, essa é a sua verdade, esse é o seu bem, esse é o seu belo, né? O importante é ser feliz. Pronto. Então, é bastante importante compreender isso, né? A gente tem acesso, né, a partir de todo esse processo de abstração, da simples apreensão, formando o conceito, mas a gente tem acesso à coisa externa e compreende a coisa externa, né? Então a gente conhece a coisa. Bom, um pouco aqui de detalhe, como é que a gente conhece, porque a gente não vê a essência da coisa, não tem acesso direto à essência da cadeira. Então é justamente pelas características, né, perceptíveis, pelos acidentes próprios de uma cadeira, as coisas perceptíveis são próprias de uma cadeira, a inteligência consegue compreender o que é uma cadeira, né? Esses acidentes derivam da essência dela, então tem que ser um plano elevado para sentar, com encosto, né? Cadeira. Então, é assim que a gente consegue abstrair, a partir daquilo que é perceptível pelos sentidos, né? Eu uno esses pontos, vejo o que tem de específico aqui, de maneira, né, pode ser mais consciente ou mais inconsciente, tudo isso. E aí então eu reflito qual é a natureza, a essência disso, a partir daquilo que é perceptível e que é próprio dessa coisa exterior a mim. Então nosso conhecimento se baseia no real, né? Isso é muito importante. Porque, bom, existem, né, diferentes métodos pedagógicos, né? Por exemplo, o construtivismo, que vai encontrar aí, né, construtivismo, sócio-construtivismo atual, encontra um pouco suas raízes em Rousseau, que consiste, bom, de um lado, na negação do pecado original, né, Rousseau e o bom selvagem, e também na perspectiva de que a gente já tem um conhecimento inato, e que de alguma forma a gente precisa só ativar isso. E basta expor, então, a criança ou o jovem a um ambiente rico, que ele vai conseguir desenvolver o que já está simplesmente dentro dele. E a natureza humana, na verdade, não funciona assim, não basta expor ao ambiente. É preciso ir dirigindo, orientando, dando apoio, né, dizendo o que se quer trabalhar e assim por diante, né? Bem, então, os 3 atos, né, da inteligência. O primeiro a gente já viu, simples apreensão, abstrai a essência da coisa.
a natureza dela, então aquilo que é de universal, né, o que ela tem de universal. Então, pelos sentidos internos, finalmente então a gente tem a imagem na imaginação, intelecto agente, abstrai, o intelecto possível compreende. Né? Segundo ato, juízo. O segundo ato da inteligência é o juízo, que afirma ou nega algo ao colocar em relação dois conceitos. Por exemplo, castanha é saudável. Então, peguei o conceito de castanha e o conceito de saudável, algo que faz bem para a saúde. Ou então, essa cadeira é confortável. Então, fiz um juízo, né, que pode ser um juízo de afirmação ou de negação. Eu já estou colocando dois conceitos em relação. Né, então, já é um juízo. Cachorro é um animal. Então, né, a natureza do cachorro relacionando a natureza de animal. Cristo é homem e Deus. E aqui já tem três, né, coisas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, homem, natureza humana, e Deus, a natureza divina. Então, nosso Senhor tem essas duas naturezas. E a verdade ou erro está aqui nesse juízo, né, propriamente falando. Então, claro, para eu poder fazer juízos corretos, eu tenho que ter compreendido bem a natureza das coisas. Né? E o terceiro ato é o raciocínio, que é passar de uma verdade conhecida para uma desconhecida, por meio de regras, né, lógicas. E a lógica é justamente o estudo, né, dessas regras para o bom raciocínio. A gente não vai ver isso hoje. Então, há também, claro, erros de raciocínio, então a gente precisa aprender a pensar, né, de maneira correta. Então, vamos ver agora a segunda operação da inteligência, o segundo ato da inteligência, que é o juízo, né? Então, é a ação da inteligência que compõe ou divide, quer dizer, que nega ou afirma alguma coisa, né? Colocando em relação dois conceitos ou uma coisa particular com um conceito, né? Com uma natureza. O que distingue o juízo, então, é a afirmação ou negação expressa pelo verbo ser ou não ser. Ser ou não ser de forma indireta, né? Não necessariamente de forma correta. O homem corre, não estou falando aqui, o homem é um ser que corre, mas está contido aí, né, o verbo ser ou, se for uma negação, né, não ser. Então, o leão é um animal. Então, esse é um juízo, por exemplo. Então, o primeiro ato da inteligência considera a essência da coisa. Então, isso aqui é uma cadeira, né? O segundo considera um pouco mais a existência, né? Além da essência, né, que eu posso ainda dizer sobre isso. Então, tem 5 tempos nesse ato. Primeiro, a apreensão dos dois termos, ou a compreensão dos dois termos. Relação entre eles. Né? Percepção da conveniência ou não entre eles. Né? E, finalmente, então, a afirmação dessa conveniência ou dessa desconveniência e a expressão disso, que é o juízo propriamente dito, né? Um verbo mental na minha cabeça ou expressando por meio de palavras. E a propriedade do julgamento é a verdade ou o erro. Né? Então, quando eu afirmo ou nego alguma coisa, aí eu posso acertar ou eu posso errar, né? Propriamente falando. Então, também a importância de relacionar, né? De aprender a relacionar os conceitos, né? E isso aí nos mais variados graus e níveis, né? Seja em português mesmo, para compreender um texto, né? Seja em ciências, né? Aí, nos últimos anos já existem alguns exercícios de relacionar os conceitos, né? Por exemplo, em matemática e assim por diante. Bom, isso não me interessa muito. Bom, só para ter uma ideia, né, um pouquinho. A gente pode ter enunciados, né, simples, que são esses 4 aqui, podem ser universais afirmativos, todo animal tem vida, né, por exemplo. Podem ser particulares afirmativos, alguns seres vivos têm inteligência, né, são inteligentes. Os homens, né? Nem todos os seres vivos têm inteligência.
Podem ser universais negativos, então nenhuma pedra tem vida, ou particulares negativos, né? Então, alguns seres vivos não têm inteligência, ao contrário lá da outra. Então, bom, aqui é só para saber, né? As contraditórias são universais afirmativas e particulares negativas, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? E também as universais, são contraditórias, universais afirmativas com particulares negativos. Todo animal tem vida, então se eu disser algum animal não tem vida, é uma contradição, não é? A mesma coisa, então, entre as universais negativas e particulares afirmativas, não é? Bom, as contrárias, então, a universal afirmativa com a universal negativa, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser ambas falsas, né? Posso fazer duas afirmações universais e as duas serem falsas, né, no final das contas. E as subcontrárias, que são as particulares, não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Aqui não interessa tanto. Bom, e aí sobre a verdade, né? O objetivo, no final das contas, da educação é conhecer a verdade, amá-la e servi-la, né? E conhecê-la nos seus mais variados âmbitos, né? Digamos assim, seja, bom, a verdade revelada, né? Católica, seja a verdade relativa à quantidade das coisas, né? Matemática, seja a verdade de como a criação funciona, ciências, né? Geografia também, né? Mais relacionado também ao ser humano, ou história, assim por diante. Então, o objetivo da educação é conhecer a verdade e amá-la e servi-la. Então, primeiro a verdade metafísica, né? A verdade que está na coisa. Tudo enquanto existe, é verdadeiro, porque tudo aquilo que existe se dá a conhecer a inteligência. Então tem essa característica, né, de ser verdadeiro, porque se dá a conhecer a inteligência. Não existe algo que seja, propriamente falando, falso em si mesmo. Não existe uma cadeira falsa, né? Ou é cadeira ou não é, né? No seu ser não existe nada que seja falso, porque o ser é verdadeiro. O ser e a verdade se convertem, né? Bom, e a mentira é justamente alguma distorção ou falta, né, no ser, assim como também o pecado, né? O mal é uma ausência de bem, de ser, no final das contas. Então, quando falamos de verdade, né, sobre verdade, nós nos referimos mais à conformidade da inteligência com a coisa. Como a gente disse, a verdade ou o erro estão no juízo que a inteligência faz relacionando duas coisas. Então, a verdade, né, propriamente dita, é a adequação da nossa inteligência à coisa, à realidade. Uhum. A verdade é adequatio rei et intellectio, a adequação da coisa e da inteligência. Uhum. Sem essa adequação, não há verdade, nós estaremos no erro ou na mentira, né, propriamente. O objetivo da educação é levar a inteligência a se adequar à realidade, compreender a realidade e a partir e agir, né, a partir da realidade, seja num comportamento para praticar a virtude, para saber, né, controlar as emoções e ordená-las, né, para se alegrar com o que é bom, para se entristecer moderadamente com o que é ruim, né? E também, bom, para aprender a verdade com relação ao discurso, né, com relação à matemática, para a gente poder então compreender e agir devidamente, né, no mundo e com nós mesmos. Então, sem essa adequação, não há verdade. A tarefa da educação é levar a inteligência a se adequar à verdade. Então, nós temos aqui a preeminência do ser sobre a inteligência. A verdade não é fabricada, elaborada, ditada pela inteligência. A gente não cria a verdade.
Não existe a nossa verdade, não é? Propriamente falando. Então, não, a verdade é a conformidade da inteligência com a coisa, com a realidade. O juízo correto em que está a verdade, então o juízo que corresponde à realidade, e é um certo ato de humildade. No final das contas, o ato de aprender é um certo ato de humildade. A gente tem que submeter e ter essa disposição de submeter a nossa inteligência à realidade, tal como criada por Deus, né, efetivamente. E não a gente querer criar a realidade conforme a nossa vontade, conforme a nossa inclinação. Né? Então, ter a humildade, se eu percebi que alguma coisa é verdade, me submeter a isso, aceitar isso. Né? Então, essa disposição também, né, de um bom aprendiz que a gente tenta incutir nos alunos. Né? Então, o juízo correto em que está a verdade é um certo ato de humildade. Nossa inteligência se submete ao real, à coisa. E no final das contas, aquele que criou o real, não é, que é Deus. Às vezes a gente não quer, né, se submeter à verdade porque não agrada à nossa vontade, à nossa sensibilidade, enfim, ao nosso orgulho, ao nosso amor próprio. E a gente então reluta. Não é? E podemos chegar até o ponto de certa cegueira mesmo. Né? Uma coisa ser mais ou menos evidente ou ter vários indícios e a gente se nega porque a gente não quer, no final das contas, aceitar aquela realidade ou pelo menos considerá-la e começar a estudá-la, né, de algum modo. Então, o nosso estado moral tem uma influência enorme em como enxergamos o mundo, né, como compreendemos as coisas. Então, o nosso estado moral tem uma influência, no final das contas, na nossa própria inteligência. Né? Por isso que tem vários cientistas hoje que estudam e a conclusão mais lógica, né, seria afirmar que Deus existe, mas por uma disposição moral, de vontade, não querer acreditar em Deus, afinal das contas, para ver uma vida como que é, então se nega a verdade. Daí a importância, então, de na educação aliar sempre as duas coisas. Né? Uma formação moral, de virtude, e a formação da inteligência, junto com todas as outras faculdades, né? Evidentemente. Então a gente vai procurando também aliar tudo isso. E o terceiro ato da nossa inteligência é o raciocínio. Então, o primeiro ato, a apreensão da natureza da coisa, da essência da coisa. Depois o juízo, consigo afirmar ou negar alguma coisa, relacionando naturezas, conceitos, né? E o terceiro ato da nossa inteligência é passar do conhecimento de uma coisa ao conhecimento de outra que a gente não conhecia anteriormente. Passar do que é conhecido para o conhecimento do que é ignorado. Né? Então, o raciocínio é próprio da inteligência humana, por isso que a nossa inteligência se chama também razão. Eu falei, os anjos, né, eles já têm uma ciência infusa, eles não procedem por raciocínio. Então, não é uma razão que eles têm. E Deus muito menos, né, que conhece tudo, evidentemente. E é a causa de tudo. Então, ratio cursus vai dar ratio tinatio, né? Raciocínio é o percurso da razão, né? Ou a razão que corre, né? A inteligência que anda para descobrir a verdade, a partir de verdades já conhecidas. E isso acontece por meio do silogismo, né? Espécie de discurso em que, colocadas as premissas, a conclusão segue. E todo conhecimento que a gente vai adquirir é baseado nisso. Uhum. Então a gente tem, né, por exemplo, todo ser humano tem alma, Jesus é um ser humano, Jesus tem alma. Né? Então peguei duas afirmações, né, que já eram conhecidas e cheguei a uma terceira conclusão. Ou então lá na época das heresias, quando se negava a natureza, né, humana de Nosso Senhor Jesus, se negava, por exemplo, que Nosso Senhor tivesse vontade humana. Né? Então, você pegava todo, né, homem tem vontade, Jesus Cristo é verdadeiramente homem, essa segunda verdade é dada pela revelação, então eu chego à conclusão, Nosso Senhor tem vontade humana. Então, assim é o silogismo, né? Você
parte de premissas conhecidas e chega então a uma conclusão que era desconhecida. Existem regras para isso, justamente são estudadas na lógica. Bom, a maioria dos nossos silogismos a gente não para e pensa, né? Isso aqui é uma afirmação universal positiva, essa aqui de baixo é uma afirmação particular positiva, então a conclusão está correta. Não, é uma coisa assim mais de bom senso, mas às vezes pode ter algumas pegadinhas, né? Bom, dois termos, então o que é o silogismo? São dois termos comparados com um terceiro que mostra a conveniência ou não dos dois. Então, tudo que é espiritual é imortal, a alma humana é espiritual. Então, nessas duas afirmações aqui primeiras, eu tenho uma coisa em comum, espiritual, né? E eu quero ver então se a alma humana é imortal. E associando desse modo, tudo que é espiritual é imortal, a alma humana é espiritual, portanto, a alma humana é imortal. Então, tem um silogismo correto, né? Então, tenho dois termos comparados, humana e imortal, com um terceiro, que é espiritual, e eu mostro a conveniência desses dois ou não. No caso aqui, sim, existe a conveniência, a alma humana é imortal. Então, esse é o processo silogismo que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Pode eventualmente até ter graus de certeza, né, esse silogismo. Então, o objetivo também é que a gente possa aprender a pensar de maneira correta, né? E aí nós chegamos à memória intelectiva. Nós falamos, né, nas formações anteriores. Bom, na minha eu falei da memória sensível, na formação da diretora já se falou também um pouco da outra memória, né, que é a memória intelectual, memória semântica, né, sobretudo hoje nos termos da psicologia, neurociência, etc. A memória intelectiva, né, memória intelectual, conserva as espécies inteligíveis, quer dizer, os conceitos. Compreendi o conceito de cadeira e eu consigo guardar isso. Desde que, claro, eu tenha tido uma atenção suficiente, né, que eu também pratique isso, que eu utilize esse conceito, e aí eu vou conseguir gravar realmente na minha memória, né, de maneira estável. Se eu só compreendi ali, mas não pratiquei, não usei, né, não exerci, aquilo ali vai se perder com certa facilidade, né? Bom, a memória da inteligência não se refere propriamente ao passado, né, porque é um ato espiritual, mais uma vez. Então, abstrai mesmo do tempo. Então, quando, né, o intelecto possível realmente compreende alguma coisa, ele fica como que marcado por aquela espécie ou aquele conceito. Agora, quão marcado ele vai ficar? Depende. Quão profundamente eu entendi, né, o grau, por exemplo, da minha atenção, o quanto eu refleti naquilo, o quanto, né, eu considerei exemplos, né, em relação àquilo, o quanto eu apliquei, o quanto eu exerci, o quanto eu pratiquei. Que pode ficar marcado como na água, que logo se desfaz, ou como na pedra, né, que é uma coisa que dura muito mais tempo. E isso aqui, né, esses conceitos que a gente consegue guardar na nossa inteligência, a memória intelectual nada mais é do que a inteligência, mais uma vez. Não é uma coisa distinta, é uma função da nossa própria inteligência. É o que vai possibilitar a ciência e o seu desenvolvimento. Se eu tenho os conceitos já bem guardados, bem compreendidos, vou conseguir relacionar com outros, né? E fazer investigações, ver se é, se não é, e assim por diante. É isso que vai possibilitar a ciência e o seu desenvolvimento. Então, para guardar na memória, o que eu preciso? Primeiro, atenção. Se eu não tiver atenção, não vou guardar na memória, certo? Então, se eu estou distraído, pensando, né, em outra coisa, etc., não vou guardar na memória. Então, a atenção é fundamental. Isso o próprio São Tomás fala, né, quando ele está tratando da memória. Né? Para guardar uma coisa bem na memória, preciso de atenção. Preciso realmente, voluntariamente, intencionalmente, me voltar para aquilo. Né? A atenção que é, primeiro, bom, ficar alerta, depois dirigir a minha atenção para aquilo e me esforçar para realmente compreender, né? São as três coisas aí da atenção. Bom, então, a atenção, se não tiver atenção, que seja por alguma questão de neurotransmissor, como no caso do
do TDAH, que seja por estímulos demais no ambiente da sala de aula, que seja pelo professor chegar aqui e falar em tom muito, né, monótono, por exemplo, né, ou que seja eventualmente pelo barulho, né, da obra, que testa um pouquinho a atenção aí das nossas crianças, mas em breve vai acabar isso. E então, se não tiver atenção, eu não vou conseguir guardar na memória, eu não vou conseguir guardar, se não tiver uma atenção suficiente, não vou conseguir guardar bem na memória. Mas só a atenção também não basta. O que ajuda muito a guardar as coisas na memória é a sequência no aprendizado. Né? Então, vendo os passos que são dados para eu poder gravar a sequência, isso me permite lembrar da coisa de maneira mais fácil. Se eu lembrar de um ponto, eu consigo lembrar do que está antes, depois do que está depois. Né? Então, a sequência é bastante importante. E aqui, no final das contas, a gente vai desenhando um pouco como deve ser uma aula, né? E é o que a gente tem procurado fazer e aperfeiçoar. Eu tenho que prender a atenção dos alunos, primeiro, às vezes chamando a atenção mesmo, né, de algum modo, algum gesto, alguma palavra que eles já sabem então que vai começar propriamente a aula, chamar a atenção deles para dizer qual é o tema, dizendo qual é o objetivo, o que é esperado deles, que eles entendam, que eles consigam fazer, né, ao final daquela aula ou daquela lição. Depois eu vou com uma sequência no aprendizado, com os pré-requisitos, mostrando todo o raciocínio da coisa, todas as etapas, para chegar àquilo que eu quero como resultado final, certo? Então, refletindo, né, como é que eu chego naquilo, depois com repetição e prática. Então, os alunos precisam praticar, utilizar aqueles conceitos, utilizar aquela habilidade, aquele procedimento. Então, no jardim, vai aprender a cortar. Então, primeiro eu vou mostrar, corta assim, depois tem que botar eles para praticar. Eles praticam, ajudam, até que, né, no final, eles consigam praticar sem a ajuda. Né? E aí a coisa vai ficar bem fixada, né? Bem estabelecida na memória, certo? A prática, depois revisar, voltar, a gente viu isso, etc., para garantir que a coisa fique. E depois com revisões também, voltando àquele mesmo tema uma vez ou outra, para garantir que está bem estabelecido. Bom, e aí com relação à inteligência, a gente tem alguns erros, né, opostos. Primeiro, a razão subestimada. Né? É o nominalismo, que diz que na verdade eu não consigo acessar a essência das coisas, o que eu posso dar é só o nome. Então não sei se realmente é a mesma coisa, mas eu dou o mesmo nome. Então, nominalismo. Conceitualismo é a mesma coisa, só que com conceito. Eu não sei se realmente é a mesma coisa, mas eu dou o mesmo conceito para isso, claro, de maneira bem simplificada. Tem também o empirismo, né? Conhecemos apenas com os sentidos, o particular. No final dos contos, as nossas, né, ciências hoje se baseiam nisso, e com isso se recusa a revelação, se recusa a Deus, a não ser como um fenômeno sensível. Né? A revelação, a religião é algo sensível, sentimental. Bom, o romantismo, né, que é uma reação ao século das luzes, o romantismo como movimento filosófico com as suas consequências, né? Literatura, música, etc. Né? E concepção mesmo do homem, do mundo, de Deus, né? E da religião. Então, desprezo da razão e exaltação dos sentimentos, em reação ao racionalismo do iluminismo. Precedência do coração sobre a cabeça. Então, não. As emoções em si são indiferentes, podem ser boas desde que ordenadas. Ordenadas pelo quê? Pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Então, quando a gente diz é a inteligência que tem a preeminência, não é que a gente está dizendo a gente tem que acabar, aniquilar todas as emoções e paixões, nada disso, que seria contra a natureza humana. O que a gente precisa é ordenar os sentimentos e paixões. E ordenados os sentimentos e paixões, isso nos ajuda muito no caminho da santidade, mesmo no aprendizado, evidentemente. Então, bom, coração na Sagrada Escritura é entendido como sede da inteligência e da vontade, né? No mais das vezes, para deixar claro.
O romantismo defende também que devemos nos deixar guiar pelo coração, pelo sentimento, pelo sentir-se bem. Não é? Bom, então causa graves males para a religião católica e para a vida, né? E favorece inclusive também doenças mentais. A pessoa pode fazer o que ela quer, o que ela tem inclinação, mas isso ser contra a verdade, contra o bem. E óbvio que quando eu dou a minha adesão da inteligência, influenciando também todas as outras faculdades, a uma coisa que é errada, isso vai me trazer problemas. Não é? Inclusive doenças mentais. Pode favorecer, claro que não tem só isso aqui como causa, né? Pode ser coisa mais puramente fisiológica mesmo, mas né, esse estado de coisas aqui, da gente não se guiar pela nossa inteligência que se adequa à realidade, quer dizer, no final das contas, a gente se guiar pela realidade, quem nós somos, nossa natureza, com as minhas particularidades diante do mundo, diante das circunstâncias em que eu vivo, com as suas dificuldades, com as suas provações e com as suas alegrias, não me conformar a isso, vai evidentemente criando disposições contrárias à realidade que podem levar a vários distúrbios mentais. Né, de depressão, de ansiedade, por exemplo, e outros, certo? Então, isso é muito importante, né, para a nossa saúde mental. Como eu falei, nem todo problema de saúde mental vem disso, mas muitos, né, esse aumento considerável em nossa sociedade vem em grande parte disso, dessa não adequação à realidade. Isso, evidentemente, vai causar problemas, né? Problemas fisiológicos mesmo, inclusive, além de problemas espirituais. E o voluntarismo, que é a preeminência da vontade. Eu quero, eu gosto e a minha vontade sirva como razão. No final das contas é isso. Sou guiado pela minha inteligência. Eu paro, penso, vejo isso aqui é bom, é ruim. Se é bom, está na hora, não está, como fazer, etc. Não. É a minha vontade, eu quero isso, eu não quero aquilo. Então eu entro num estado que eu sou guiado pela minha vontade e não pela inteligência, o que é também, claro, extremamente prejudicial, né, para a saúde mental, para a religião, para a saúde espiritual também. Então é a razão subestimada, a razão diminuída, né, colocada sob as paixões ou colocada sob a vontade. E o outro erro é a razão superestimada. É a razão alçada, elevada acima do que ela realmente é. E aí nós temos, né, o racionalismo. Então, que é a razão pode conhecer tudo, é a razão com R maiúsculo, razão deificada. Aquilo que a razão não pode alcançar, no final das contas, não existe. Então, por definição, o sobrenatural, a revelação, Deus, não existe. Né? Que a nossa razão não pode saber se Deus... Bom, a nossa razão pode provar a existência de Deus, né, na verdade, mas o racionalismo também chega a negar isso. Mas se Deus é uno e trino, não tem como provar isso pela razão, é pela revelação. Então, isso aqui não existe. Né? Não tem como falar nada sobre isso. Então, é a razão elevada, né? Acima do que ela realmente é, do que ela realmente pode. Então, claro, em particular o iluminismo, né, do século XVIII, culminando na Revolução Francesa, que terá o culto da razão, igrejas com essas inscrições, por exemplo, né? Deixa eu só passar logo para a imagem seguinte. Bom, então isso aqui é uma igreja lá na França em que ainda, né, restou a inscrição, né, revolucionária nela. Então, Temple de la Raison et de la Philosophie. Templo da razão e da filosofia. Liberdade, igualdade, fraternidade. Bem, então, nega a possibilidade da revelação. Nega a possibilidade da revelação, nega o pecado original, né, por exemplo. Nega que, bom, né, a questão da própria salvação vai atingir também toda, né, a vida moral e leva também a um certo orgulho, né? Leva ao agnosticismo ou ao ateísmo, né? Se Deus existe ou não existe, não sei, não tenho como saber, ou simplesmente a negação mesmo de Deus. A razão aqui, então, vai substituir o verbo eterno, entre aspas, a razão de Deus, né?
A razão humana substitui o Verbo eterno, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que procede do Pai por via da inteligência. Então, a razão humana passa a determinar a verdade e o erro, o bem e o mal. Então, por exemplo, consequência, na sociedade, o poder vem do povo, né? A soberania do povo e não de Deus. E eu tenho, então, se ela vem de Deus, tenho que me submeter a Deus e organizar a sociedade conforme Deus. Aqui não, né? Se a razão humana passa a determinar a verdade, o erro, o bem e o mal, então o poder vem do povo e a gente estabelece o que é bom, o que é ruim. O aborto pode ser feito, né? Por exemplo, pode usar droga, casamentos contra a natureza, etc. Então, a razão fará as suas leis independentemente do verbo, independentemente da realidade, independentemente da lei natural que Deus colocou na natureza ao criá-la, independentemente ainda mais da revelação. Então, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem, né, e as constituições modernas, né, dos países. O poder vem do povo e então são os homens que decidem a verdade, o erro, o que é bom e o que é ruim, né, o que é moralmente bom, o que é moralmente ruim, ou se simplesmente nem existe isso. E aí nós chegamos então nesse tópico também importante, né, da razão e da fé. Que, claro, é uma coisa que a gente pretende unir, né, de maneira clara aqui na escola. Bom, Deus é o autor da natureza. Deus é o autor da inteligência. Então, Deus é o autor da inteligência que compreende a natureza, da ciência, se a gente quiser chamar assim, né? E Deus é o autor da revelação católica, né? Verdadeira religião. Então, não pode haver contradição. Senão seria colocar uma contradição em Deus, né? Então, não posso, na fé, afirmar, por exemplo, monogenismo. No início existiu só Adão e Eva. E na ciência dizer que não, que foi o evolucionismo, né, que surgiram então vários homens a partir, né, do símio, do macaco. Não, uma coisa é verdade ou a outra. Não podem ser as duas ao mesmo tempo. Bom, e a gente sabe, evidentemente, que não há contradição, né, e a religião, a verdadeira religião, a revelação, é verdade que é a ciência de Deus revelada e provada que foi revelada a nós pelos milagres e profecias. Então, o filósofo não tem liberdade, né, para errar impunemente. O professor não tem liberdade para ensinar contra a verdade, né, contra a fé. Não existem duas verdades. O curioso é que, né, cientistas aí, às vezes, né, quando eles são bonzinhos, digamos assim, às vezes admitem, né, a ciência é assim, mas se você quiser acreditar, não tem problema. Peraí, ou é uma coisa ou é outra, não dá para ser as duas ao mesmo tempo, né? Então eles vão completamente, se dizem racionais e racionalismo, mas completamente contra o primeiro princípio básico da razão, que é o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Minha batina não pode ser preta e não preta ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Às vezes tem uns botões que são pretos e não pretos. Pretos e... Tô brincando. Bom, então, não pode haver duas verdades, né? A teoria das duas verdades existiu ao longo de toda a história da humanidade, né? Algumas correntes filosóficas, por exemplo, na Idade Média, Sigé de Brabant e Avicena, né, que era muçulmano. Então, não há contradição entre razão e fé. Aquilo que é de fé, por exemplo, a Santíssima Trindade, a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia, não contradiz a razão. Nossa razão, inclusive, né, com o estudo que se faz na teologia, pode provar que aquilo ali não é absurdo, que aquilo é possível. A gente não pode provar que é assim com a nossa razão. A nossa razão prova que não é absurdo e que é possível. Então não há contradição, mas é a nossa razão que é elevada para conhecer algo que pela sua própria natureza ela não conseguiria. Abandonada a sua própria natureza, ela não conseguiria. Conhecer algo que com as suas próprias forças, a nossa razão, não pode conhecer. Mas Deus nos dá a conhecer isso.
E isso é possível, e quando Deus nos revela, a gente pode conhecer, como a gente falou lá atrás. A inteligência, por ela mesma, ela conhece isso aqui. A essência de uma coisa sensível, concreta. A partir disso eu abstraio, consigo pensar, né, de maneira abstrata, mas conhecer o que está acima dela, não. Mas se Deus revelar, eu posso entender, inteligir isso. Então, a gente não crê porque é absurdo, né? Porque às vezes é isso, assim, a crença não tem razão, né? Então você pode acreditar no que você quiser, porque não é razão, é sentimento, é o que te faz feliz, o que te faz bem. Não, a gente não crê porque é absurdo nem porque nos faz bem, sentimentalmente, né? Seria o fideísmo, né? Acreditar sem ter um fundamento racional para isso. É contra a razão humana acreditar, se eu não tenho razão para acreditar. Eu tenho razão para acreditar porque Deus mostrou que Ele se revelou. Certo? E aí Ele revelou coisas que eu não consigo provar, mas eu sei que Ele falou. Então eu tenho que acreditar porque Deus se revelou. Né? Então se Deus fala e Ele prova que me fala, né, eu sou obrigado a acreditar. Deus prova que fala pelos milagres e profecias. Então por isso Nosso Senhor fez milagres inúmeros, né, ao longo de todo o Evangelho para mostrar que Ele falava a verdade. Então, né, dizer eu creio porque é absurdo. Ou então a aposta, né, de Pascal, que dizia, bom, a gente não sabe se realmente Deus existe ou não, se a religião católica é verdadeira ou não, etc. Mas, bom, se não for, a gente procurou viver bem, etc., não perde nada. E se for, a gente vai ganhar. Então faça uma aposta. Isso aqui também é completamente irracional, né? E a gente não crê fazendo uma aposta. A gente crê porque tem razões para isso. Então, claro, aqui a gente vai, né, conciliar a razão e a fé, né, sem nenhum tipo de contradição, e mesmo, né, essas formações, os métodos que a gente se propõe, né, estuda, seja para os comportamentos, para a campanha das virtudes, seja, né, de pedagogia mesmo dentro de sala de aula, a gente vai passando pelo crivo da fé, da teologia e da boa filosofia, né, para ver se aquilo ali se encaixa, se faz sentido ou não, né, e a gente tem visto que muita coisa corresponde exatamente. Bom, então o trabalho do educador. O educador ele não vai inteligir no lugar do educando, porque a inteligência é do educando, do aluno, né, e não do professor. Agora, o que o professor tem que fazer? Deve dispor, né, o aluno, primeiro a simples apreensão, para que ele possa compreender o conceito, ou então uma habilidade, né, um procedimento, como fazer isso. Né, como é que faz um texto descritivo, como é que faz uma carta. Né? Então, deve dispor o aluno para ele poder entender isso, dando todas as ferramentas, chamando a atenção do aluno, como a gente falou no início, depois mostrando o processo, raciocinando em voz alta, para o aluno poder ver, né, quais são ali todos os mecanismos, todos os conceitos usados. Né? Ele aprender aí pensando também, vendo o professor, ouvindo e vendo o professor pensando, para compreender esse conceito, quais são os conceitos que eu tenho que ter compreendido anteriormente. Né? Conhecimento prévio, pré-requisitos. E assim então eu vou ajudar, no meio dos sentidos, né? Visão, audição, às vezes até o próprio tato também, dependendo do que for, né? Eventualmente os outros sentidos, para que o aluno tenha uma imagem correta, ou possa formar um fantasma correto, e a imagem ela envolve todas essas coisas em si. E daí ele possa então realmente abstrair o conceito com tudo aquilo, né, que a gente conseguiu dar para ele. Então, ajudando na formação, né, da imagem, nas associações da cogitativa, ajudando a memória sensível, ajudando com os outros conceitos já conhecidos, né, do aluno ou mais acessíveis. E também, bom, já cheguei até a mencionar, prendendo a atenção, deixando claro, né, o objetivo, mais uma vez, isso prende a atenção, porque o aluno às vezes, vamos falar de tal coisa. Aí começa, o aluno não sabe exatamente o que focar e termina assim, perdendo um pouco a atenção. Então, o objetivo é tal, que vocês saibam tal coisa, ao final dessa aula, dessa lição. Então, o aluno já fica mais alerta. Isso aqui que eu vou ter que saber. Então, ele vai dentro da aula ali, né, pescando e prestando mais atenção a esses pontos.
dando exemplos e contra-exemplos, né? Então, uma cadeira é tal coisa, por exemplo, isso aqui é uma cadeira. Pega um banco, isso aqui não é uma cadeira, né? Isso aqui é um banco. Por quê? Porque isso, porque isso. Então, exemplos e contra-exemplos, né? Para ajudar a entender as coisas. Então, preciso fazer desse jeito, não pode fazer desse jeito, porque se fizer desse jeito vai dar tal problema, né? Ou tem que usar nessa situação, nessa e nessa, mas não nessa e nessa. Em geral, são os 3 tipos de conhecimentos, né, a serem ensinados, né? Conhecimentos declarativos, que é entender o que é alguma coisa. Conhecimento procedural, como fazer alguma coisa. Conhecimento condicional, quando usar ou quando não usar, né, esse conhecimento, esse procedimento. Então, prender a atenção, pelo ritmo também, né, da aula, deixar claro o objetivo, dar exemplo contra exemplo, mostrar o raciocínio por trás, garantir que o aluno entenda o conceito, né, ou uma habilidade, ou um procedimento, fazendo, colocar em prática, exercer, né, dizer com as próprias palavras, ou então matemática, praticar aquilo que foi ensinado, o português também, etc. Bom, a partir disso o aluno poderá abstrair devidamente, ter o conceito da coisa, né, ou adquirir aquela habilidade motora, intelectual, aquele procedimento, ou saber quando usar e quando não usar. Bom, com todos esses procedimentos aqui bem feitos, né, garantindo também uma prática, o aluno vai conseguir guardar na memória. Então, por isso que diz, a causa principal da educação é o aluno. Assim, né, no sentido que ele vai aprender, né? O ato de inteligir é dele, não é do professor. Claro que o professor tem uma grande influência dentro de sala de aula, né? E tem que fazer as coisas bem feitas. Vai ser a causa também, mas não a causa principal. Mas, digamos assim, né, o trabalho do professor é dar todos os meios para que o aluno possa ser a causa principal. Ou seja, para que ele possa realmente entender, inteligir, certo? As outras operações da inteligência também, né, a mesma coisa. Juízo, isso aqui é ou não é, né? Juízo mais simples, juízo mais complexo, também o raciocínio. Então, é o aluno que vai fazer tudo isso guiado, né, pelo professor e depois fazendo sozinho. O professor ajuda, né, o educador, né, os pais, ajuda, mas não faz no lugar do aluno. É como o médico, ele não cura propriamente, mas ajuda e dispõe o organismo do enfermo, dando o remédio. Mas é o próprio organismo que vai agir. Então, o educador, ele dá todos os meios, né? E procura dar da maneira mais eficaz possível, então, para que o aluno tenha esse ato de intelecção, de julgar, de raciocinar e depois de aplicar aquilo. Como o método em medicina é importante, o método em educação também, para melhor dispor o aluno, com todos esses aspectos que a gente viu. Então, existem métodos de educação que são eficazes, mais eficazes, e outros que são menos eficazes ou mesmo ineficazes, né? Já provados, inclusive, pela experiência. Então, quando se fala em educação ativa, não é o aluno fazer o que quer, mas é ele que tem que fazer o que deve fazer, com todos os meios e com todo o apoio, né, dado pelo professor, pelo educador, né? E nesse método de ensino eficaz, o professor tem que interagir muito, né, com os alunos. Então, solicitando respostas dele a cada momento. Ele já vai vendo se eles estão entendendo, se não estão, se ele tem que dar mais exemplos, tem que, né, falar uma linguagem mais precisa, etc. Bom, isso aqui também já é meio secundário, né, digamos. Isso aqui é só para provar, né, que a inteligência é realmente uma faculdade espiritual. Como vocês sabem, né, nossa alma é espiritual, nossa alma é imortal. Então, quando a gente morrer, separa o corpo da alma, nosso corpo vai para debaixo da terra e nossa alma não morre. Vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Depende de como morremos, né? E a alma é imortal porque ela é espiritual, então ela tem uma existência que independe do corpo. A alma existe de maneira mais perfeita unida ao corpo, a alma humana, mas ela não depende do corpo para existir. E a inteligência é uma faculdade
também espiritual. Então, né, a inteligência abstrai do ser material o conceito, conhecendo a essência da coisa e conhecendo o universal. Bom, né, uma essência abstrata, universal, não é algo material, justamente, porque todo material é singular, né, esse, aqui e agora. Então, o conceito é uma coisa espiritual. Se eu tenho uma faculdade que produz uma coisa espiritual, né, essa faculdade tem que ser proporcional ao resultado. Se o resultado é espiritual, a faculdade é espiritual. Pelo julgamento, a mesma coisa. Né? Pelo conceito já é, quanto mais pelo julgamento. Então, no julgamento, a inteligência coloca duas coisas em relação. Se a relação não é física sensível, é uma relação abstrata, entre dois conceitos abstratos. Então, mais uma vez, o resultado é espiritual, né? Desconectado da coisa sensível. Pelo raciocínio, a inteligência percebe a ligação lógica necessária entre dois julgamentos e faz isso também abstratamente, né? A conclusão deriva da essência das coisas. Mas como a gente viu, hein? Para que a inteligência possa atuar, passou pelos sentidos. Nada está na inteligência que não tenha vindo pelos sentidos antes. Né? Então passou pelos sentidos externos e internos. Daí a importância da atenção, né? De se trabalhar a atenção. A gente tem um meio de ver, né, a atenção, né, do filho, do aluno, se está boa, se não está, se a gente está dispondo a atenção da melhor maneira possível, ainda assim tem alguma dificuldade, então pode ser que tenha uma outra coisa por trás, né? Pode prejudicar a atenção, o próprio sono, pouco tempo de sono, sono de má qualidade, o aluno vai conseguir prestar atenção, vai ter um problema de inteligência, né? De guardar a coisa na memória, porque não conseguiu nem prestar atenção. Ou então, sei lá, uma intolerância a alguma coisa e a criança come aquilo, né? Às vezes não se leva tanto a sério, tem intolerância, mas não se queixa e não sei o quê, que a criança às vezes nem sabe, né, como é que é ficar sem dor. Então ela não sabe que o normal é não ter aquele incômodo, que ela sempre teve, e às vezes isso também pode prejudicar a atenção e, consequentemente, todo o processo, né? A gente já falou também, né, dos sentidos, não é só ir lá ver se está ouvindo, ela pode ouvir, mas tem um problema de processamento, às vezes pode ser um problema sensorial, a pessoa tem um incômodo muito grande por causa do tecido, de qualquer coisa, então ela fica, né, irritada com aquilo ali e não consegue prestar atenção na aula, por exemplo. Bom, então, pela reflexão também a gente prova que a inteligência é uma faculdade espiritual, porque a inteligência entende o seu ato e a si mesma. A nossa inteligência pode refletir sobre ela mesma, como se fosse dobrar sobre ela mesma, né? Um órgão corporal não pode refletir sobre si mesmo, porque ele é constituído de partes extensas que não podem coincidir em virtude da impenetrabilidade da matéria, né? O olho vê as cores, mas não vê a sua própria visão, né? O tato, bom, no mesmo lugar, né, não sente a si mesmo. E assim por diante. Agora, a inteligência não, ela consegue voltar sobre, entender a si mesma, seu próprio ato, pensar sobre ela mesma, né? Então isso é algo também material, espiritual. Então, a inteligência é capaz de conhecer todos os corpos, então não é também um corpo. Conhecer abstraindo, né? Então, a gente disse, é bem verdade, nada está na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. A inteligência depende dos sentidos, né? Então, como é que a gente pode afirmar que a inteligência é algo espiritual? O corpo, ou os sentidos, os órgãos corporais são uma condição, né? A imaginação apresenta aquilo sobre que a inteligência vai agir, a matéria. E quando age, sua ação supera a matéria, abstraindo, colocando em relação, julgando, raciocinando, refletindo sobre si mesmo. Então a inteligência precisa do corpo, né, não como um órgão assim propriamente dela, mas para ter o objeto sobre a qual exercerá a sua ação própria. Então a alma separada, né, quando a gente morrer, vai continuar inteligindo de forma distinta e menos perfeita, mas vai continuar inteligindo. Então nosso corpo, a boa disposição do corpo tem um papel fundamental, né, e às vezes muitas questões de aprendizagem pode ter relação direta, né, com a inteligência, a gente vai falar um pouquinho aqui. Cada um tem sua capacidade em função das disposições corporais, tem coisas que não dá para mudar.
Mas algumas outras dificuldades podem vir disso, problema de atenção relacionado a um outro problema de saúde, né? Um problema de audição, etc. Então é muito importante ter esse cuidado e essa atenção com a saúde das crianças, né? E prestar atenção também às queixas delas, né? Às vezes dá uma queixa, os pais acham que não é muita coisa, né? Não dá tanta relevância. Como eu já falei várias vezes, né? Chama a criança, ela não ouve, às vezes ela ouve, ela só ouve quando ela quer. Às vezes não é isso, né? Tem um problema de atenção, de processamento auditivo, então tem que ficar atento a isso. A inteligência está na cabeça? Não propriamente. A inteligência no lado espiritual, né, não está localizada materialmente em nenhum lugar. Mas os órgãos que apresentam para a inteligência o objeto do qual ela vai extrair a essência das coisas, né, sim. Bom, estão lá sim, né, no final, né, de todo o processamento. Se pensar é espiritual e material, por que pensar cansa? Não sabe, tem que ter intervalo, né? Senão cansa. Já estão começando a ficar cansados aí, por exemplo. Porque para pensar exige a imaginação, os outros sentidos, né, internos, que estão ligados a órgãos corpóreos e ligados também a órgãos e os sentidos, etc. Então, é uma coisa que traz um certo cansaço e tem um tempo também de limite, né, a partir do qual a gente já não consegue aprender muita coisa. Então, a recreação é necessária, né? Ordenada, o tempo devido, mas se a gente não recriar as forças, né, para manter a atenção, aquilo que é, né, mais nobre, mais importante, a gente não vai conseguir fazer bem. Então, a recreação é necessária. Por que tem uns mais inteligentes do que outros? Independentemente né, de distúrbio, de processamento, não sei o quê, tem gente que é mais inteligente do que outras, né? E isso não é propriamente, né, pela alma, mas é pela disposição corpórea, né? Então, cada um tem um corpo formado de um jeito, e o cérebro também, né? Isso pela própria natureza, depois, claro, né, com todo o desenvolvimento, interação com o ambiente, estímulos, etc. Mas, bom, mesmo independentemente disso, as pessoas têm inteligência, né, como resultado final diferente, em razão das disposições corpóreas. Então não adianta às vezes a gente querer levar todo mundo, né, ao 10, porque de fato nem todo mundo vai chegar, mas todo mundo consegue chegar, né, no nível bom, né? Mas também assim, né, não tem jeito. Trabalhando e tem vários métodos de melhorando as coisas, né? Mas, de fato, existem inteligentes diferentes. A gente também precisa se conformar percebendo limites, né, nossos ou dos nossos filhos ou alunos. Mas, dentro desse limite, também todo mundo consegue alcançar o mínimo. A ciência é do universal, bom, salvo deficiência intelectual, outras coisas. A ciência é do universal, porém tem um conhecimento de que tal pessoa é um ser humano, por exemplo. Como é que pode ser isso? Porque a gente volta depois ao particular. Então, eu abstraio o conceito de cadeira, eu tenho um conceito aqui, depois eu consigo aplicar isso também a uma coisa particular. Né? Bom, só para falar um pouquinho aqui da linguagem, né? A linguagem é um conjunto de sinais pelo qual as pessoas são capazes de se comunicar, né? Bom, a linguagem, né, mais elaborada é, de fato, a linguagem verbal, né? Então, a palavra é um sinal sonoro ou escrito que tem um significado além de si mesmo, né? A palavra significa uma coisa. Então, a palavra é um sinal, quer dizer, ela é algo, mas que vai significar uma outra coisa, um conceito, né? Uma ideia, um juízo ainda. Então, o homem está rodeado por coisas e é capaz de exprimir exteriormente essas coisas, o conhecimento que tem delas, né, para outros por meio das palavras, principalmente. Claro, pode desenhar, pode fazer gesto, mas principalmente por meio da palavra, né? E a palavra é realmente que forma a inteligência de maneira mais complexa, né, e profunda. Para haver comunicação é preciso que haja um conjunto de sinais que se refira às mesmas coisas e que esse conjunto seja comum entre as duas pessoas que se comunicam, né?
Na linguagem tem aspectos naturais e convencionais. Naturais é aquilo que depende da estrutura da realidade, da estrutura da inteligência humana, com seus possíveis modos de expressão. Substantivo, predicado, verbo, né? Com os tempos verbais, etc. E convencionais. Qual o sinal verbal que vai designar tal realidade? É algo variável. Mesa, table, né? Tabla, que seja. Então, isso aqui é convencional, foi estabelecido de algum modo, né? Ao longo dos séculos. O homem, e só o homem fala. Não existe outro ser que fale. Né? O animal geme, grita, grunhe, chora, mas não fala. Anjos de Deus também não falam propriamente, porque não tem boca para falar, são puro espírito. Muitos animais têm órgãos, né? E até repetem palavras, mas não tem linguagem propriamente. Não está comunicando de maneira intencional. Né? Por que o animal não fala? Porque não tem nada para dizer. Né? Então, a palavra, a linguagem é a expressão de conceitos colocado em relação uns com os outros ou só de um conceito mesmo, né? Ou de um raciocínio. O animal não apreende conceitos, não julga e não raciocina. Então, ele comunica, né, com os outros de maneira muito primitiva, né? Não falando, expressando conceitos. Não tendo conceitos, incapazes de compreender o universal e a essência das coisas, não falam, não tem linguagem propriamente. Os mais evoluídos chimpanzés, depois de milhares de anos, continuam incapazes de falar. Né? Ainda não disseram uma só palavra, sabendo o que ela significa, realmente. Pode fazer até uma associaçãozinha, né? Que até o cachorro faz. Mas falar mesmo, sabendo o que é aquilo, não. O homem, em poucos anos, né? Na verdade, em meses, né? Já começa a falar alguma coisa, né? Com alguma intenção. E em poucos anos aprende a expressar suas ideias a seus semelhantes. Né? Com 3, 4 anos, o ser humano já conhece milhares de palavras. Né? Aquilo que vem da natureza, bom, isso aqui não interessa tanto. Essa distinção. Bom, uma linguagem empobrecida leva a raciocínios empobrecidos e atrofia a inteligência. Como a gente falou, a inteligência depende em grande parte da linguagem verbal, certo? É isso que vai ativar vários circuitos, né, neuronais, etc. Mesmo na psicologia, a memória mesmo, que a gente aqui, né, associa ou faz corresponder à memória intelectual, chamada de memória semântica. Então, muito ligada à linguagem verbal, em primeiro lugar. Né? Problemas atuais, né, de linguagem. Então, uma linguagem muito empobrecida, né, na nossa sociedade. E aí, claro, em particular também, né, uso de televisão, internet, sobretudo, vai levando ao empobrecimento da linguagem, completamente da própria inteligência, no final das contas. Né? E essa interação, às vezes você pode pensar, né, mas se eu deixo meu filho lá ouvindo, né, no tablet, ou no celular, na televisão, etc. Então ele vai adquirir isso, mas hoje se sabe que é completamente, não tem nem de longe o mesmo valor a interação com alguém que realmente está presente. Né? Falando com a criança ali, conversando com ela, contando história. Completamente diferente de adquirir a linguagem simplesmente por esses meios. Né? É muito importante isso. Bom, alguns aspectos, né, que fazem empobrecer a linguagem, abreviações excessivas, né? Aí é sobretudo linguagem escrita também. Né? A gente usa muito corretor e não se esforça também para guardar na memória nem mesmo a ortografia das palavras, acento, etc. Emojis, símbolos, GIFs, stickers, isso aqui não é pegando no pé não, gente. Também tem estudos aí que mostram que as coisas prejudicam um pouco a linguagem e em vários aspectos é voltar a uma linguagem logográfica, né? Por meio de desenhos, quer dizer, uma linguagem bem primitiva. Né? Expressam sobretudo sentimentos e não realmente pensamentos. Psicologia cognitiva, né, e neurociência, a importância da interação, da qualidade, né, de qualidade com a criança, desde a mais tenra idade, né, conversar, contar história, falar corretamente, fazer gestos, né, então tudo isso vai já desenvolvendo e formando ali, né, as conexões dos neurônios, às vezes que vão permitir o desenvolvimento depois mais complexo da linguagem, consequentemente também da inteligência.
Então, só para recapitular, somos corpo e alma, isso é bom. A verdade, a adequação da inteligência à realidade. A primazia da inteligência, mais nobre faculdade do homem, pelo qual pode se tornar, em certo sentido, tudo. Né? Pela nossa inteligência, você pode compreender, né, tudo, entre aspas. Então a gente pode se tornar, quando a gente entende alguma coisa, a gente se torna aquilo de uma certa maneira. Aquilo está em nós. Né? Nós somos modificados pelo conhecimento daquilo. Então é uma coisa muito importante hoje, tão negligenciada, né? A verdadeira formação da inteligência. Bom, entender como funciona, né, a inteligência, para a gente poder formar bem filhos e alunos. Simples apreensão, juízo, raciocínio, com os meios que é preciso para tudo isso. Né? Atenção, bom comportamento, moral, né, desenvolvimento das virtudes, ensinando por etapas, com ordem, praticando, repetindo, etc. Né? Bom, isso aqui a gente pode ver depois, né? A inteligência pode ser desenvolvida, as virtudes intelectuais. E o sistema preventivo também, né, ajuda o desenvolvimento da inteligência porque dispõe melhor o aluno, né? Procurando criar um ambiente mais amigável, né? E consequentemente também motivando o aluno, dando confiança. O aluno procura, né, agradar também, né, o professor que procura o bem dele, que ele vê isso. Embora, claro, a gente vá sempre direcionando não simplesmente a agradar um outro, mas a Deus, né? E porque é para o seu bem também, né? Então, o sistema preventivo ajuda também a inteligência, porque é um sistema baseado na razão, como a gente viu. Esse é o aspecto da bondade, de expor bem o aluno, né, para ter motivação, mas também pelo aspecto da razão, explicar as coisas, né, e agir de maneira razoável. Por que faz isso? Por que a gente faz assim? Né, seja de comportamento, seja de um conteúdo, né, ou de uma habilidade, etc. Então, o sistema preventivo ajuda também o bom desenvolvimento da inteligência. E aí, chegamos ao final. Bem, questões, dúvidas? Diga. O senhor falou nessa questão de que a gente nasce sem conhecimento nenhum, mas se existe alguma interseção nesse sentido da inteligência e instinto para uma criança que não sabe nada, mas sabe mamar, se segurar? Quando eu digo assim, né, não sabe nada, no sentido de inteligência mesmo, né? Não é que ela não tenha reflexos, etc., mas não é algo consciente, né? É algo que precisa ser aprendido. Então é como os animais, né? No final das contas. Então é nesse sentido, né? E nessas etapas do aprendizado, né, da questão, principalmente que você tem como primeiro movimento a atenção. Como que se trata essa questão do subconsciente, de conseguir absorver as coisas sem uma atenção voltada para aquilo? Então, algumas coisas é possível, né? Por exemplo, as crianças aprendem a falar, elas não estão assim, deixa eu aprender a falar. Né? Pelo menos quando estão ali, né, nos 10 meses, 1 ano e pouco, né? É que a criança, não, peraí, eu tenho que aprender isso aqui, deixa eu prestar atenção. Então, existem certos conhecimentos que podem ser assim, né? Digamos assim, um aprendizado chamado primário, né? O que a gente poderia dizer implícito, né? Que vai aprendendo ali conforme a coisa vai acontecendo, né? Mas não é o jeito, algumas coisas é possível, como a fala, por exemplo, mas de modo geral, ainda mais o que se chama aprendizados secundários, coisa um pouquinho mais complexa, tem que prestar atenção mesmo, né? E mesmo quando é implícito, né? Porque a gente prestou atenção um pouquinho aqui, observou ali, depois ali, e no final vai acumulando alguma coisa, né? Mas em geral demora mais tempo. Então, porque também a gente não prestou tanta atenção, foi uma coisa que foi dita e sobre a qual a gente já tem muito conhecimento, então a gente pegou aquilo ali meio no ar, mas consegue já fazer associação com várias outras coisas que estão bem assentadas, né, na nossa memória, na nossa inteligência, e aquilo ali termina ficando porque já tem toda uma estrutura favorável para aquilo, né, digamos assim. Mas é possível ser um aprendizado implícito, mas é muito mais lento, ineficaz e pode simplesmente não ocorrer. É possível em algumas coisas.
A última coisa que você falou, né, de não haver as duas verdades, ele colocou esse exemplo da criação do homem, né, da coisa do monogenismo. E da evolução. Como que está harmonizado isso? Qual que é? Porque na verdade assim, né, existem estudos aí científicos sérios também, né, sobre evolução que mostram que a coisa não é tão simples assim, né, com relação às supostas evidências que existem, né. Mas assim, Deus poderia, né, pegar um macaco e infundir alma humana, poderia, fez do limo da terra, mas assim, realmente não tem nenhuma prova disso, né, ou então que Deus fez, né, vários macacos passarem a serem humanos, né? Porque assim, né, a evolução, o problema da evolução, bom, não vou entrar nisso aqui agora, porque o problema da evolução assim é que no final a evolução como ela é apresentada e ensinada, é que ela vai contra vários princípios de razão, né, de metafísica. Não posso tirar do menos perfeito o que é mais perfeito. Não posso tirar de um ser não vivo a vida. Não pode passar de não vivo para a vida. Eu preciso de alguma coisa que tenha vida para dar vida para isso aí, né? Não posso tirar o ser do não ser, né? Não existe isso. Então, todo o problema da evolução é esse. Seria possível uma evolução guiada por Deus? Até seria, porque Deus seria a causa, né? Realmente. Mas também não existe prova suficiente para isso, né, digamos. Então, assim, na verdade, essa questão da evolução toda é bastante ideologizada para chegar à conclusão de que Deus não existe, né, que é fruto do acaso e não da criação. Mas o Big Bang foi um padre que formulou a teoria. Bem, mais alguma dúvida, questão de... No caso, você falou sobre a inteligência e aí a questão de ensinar a criança a utilizar a inteligência, só que quando eles são muito pequenininhos, eles não têm, né? Eles não têm, assim, a questão de, pela vontade própria, aprender algo, mas a gente pode, através ali das brincadeiras, ou então do tempo em família, no tempo com eles e ajudando eles a se concentrar, no caso que ele falou da atenção, não é isso? No caso, através de um Lego, porque tem a atenção por idade, não é isso? Então, seria, no caso, a gente estimular também eles a terem essa atenção, que vem antes, né, que é o pressuposto para vir antes do desenvolvimento da inteligência. Claro que, bom, a atenção tem aí suas fases, né, também, e se pode utilizar certos mecanismos, né, quando a criança é menorzinha, uma coisa mais lúdica, né, mas que tem a ver com o que vai ser ensinado, né. Às vezes também se trata o lúdico sempre como se fosse uma coisa muito espalhafatosa, né. Às vezes o lúdico para a criança é algo bem simples mesmo, né, e às vezes até da maneira de fazer, de você falar, de você... Porque assim, na verdade a criança tem até bastante curiosidade, né, tem a fase do porquê, está procurando a causa e querendo saber bastante, então a gente tem que aproveitar isso, né? Aproveitar algum interesse, mas sobretudo mais em casa, um interesse específico para disso, puxando também outras coisas, né? Mas de fato, a criança tem tempo menor, né, de atenção, existem aí certos alguns estudos, né, também com relação a isso, depois vai aumentando, né, vai conseguindo manter uma atenção mais concentrada mesmo, né? E aí, claro, esses mecanismos para aprender a atenção dos menores, às vezes com mais apoio visual, né, com mais apoio concreto mesmo, você vai tirando esse apoio pouco a pouco. No caso, quando a gente, para menorzinha, quando a gente começava a ler as histórias, e aí ela queria ver, quando chegava em determinado ponto, ela pediu para olhar o livro, para ver se tinha deixa eu ver, tem alguma ilustração, posso ver? Aí não tinha nada, né? Então ela tinha que imaginar. Sim. E aí ela no início não prestava tanta atenção, então o tempo foi passando e aí fazendo essa leitura, agora ela presta mais atenção e ela aprendeu a imaginar, que antes ela estava, acaba que os livros dos pequenininhos são muito coloridos e cheios de... Então ela foi fazendo essa transição. Sim. E aí a gente foi vendo que, antes eu pensava, nossa, ela não vai prestar atenção de nunca, né? Sim. Mas aí chegou uma hora que ela começou a conseguir imaginar mesmo aquilo que a gente estava lendo, para ela sem ter as figuras, no caso. Sim. E tudo isso assim, né, tem fases mesmo, né?
O que é importante é a gente, né, sempre desafiando um pouquinho, né? Então, quer dizer, a gente não pode dar só o que a criança simplesmente já consegue fazer plenamente, porque ela não vai se sentir desafiada, muitas vezes termina perdendo o interesse. Não pode dar uma coisa que é muito difícil que ela não vai conseguir, ela também vai perder o interesse. Então você tem que dar, né, ir por um desafio pequeno, proporcional, que ela então se sinta desafiada, tenha interesse e que vai. Então, claro, infantil, né, menorzinho, começa com muita figura, pouco a pouco você vai diminuindo isso, e aí ela vai se acostumando a prestar atenção com menos apoio e também, claro, a imaginação mesmo por conta dela, né? Que assim, também se a gente vai contar para a criança a história da baleia, mas nunca viu uma baleia, ela vai imaginar nada, né? Vai criar uma imaginação muito fora assim da realidade. A gente pode descrever um pouco e tudo, mas convém no início também ter figuras mesmo. Né? Aí vai diminuindo cada vez mais. Certo? Sim. Sobre aquela construtivismo que pega que o meio vai ajudar, né? Mas em algum momento o ambiente também facilita? Não, o ambiente facilita bastante, por exemplo, a não ter tanto estímulo, certo? Os alunos não estarem numa mesa virados uns para os outros durante a aula, né? O ambiente ajuda. Mas assim, claro, posso ter no ambiente também livros e coisas para depois eles mexerem, material dourado, etc. Mas a questão deles é assim, você coloca um ambiente rico e deixa a criança, no final das contas. Você vai só, às vezes, direcionando um pouquinho, etc. A criança tem que descobrir por ela mesma, como se ela tivesse que reinventar a roda, né? Como se não tivesse nenhum conhecimento humano prévio. Claro que esse seria o extremo do extremo, né? Então, claro, o ambiente ajuda muito, como a gente falou, um ambiente de conversar com os filhos, de interagir, né, de ter livro, de ler para eles, todo esse tipo de coisa, né, de deixar, quando ainda é criancinha, fazer lá as garatujas, né, rabiscar o papel, não sei o quê. Então, tudo isso tem importância, mas o ambiente por si mesmo, com a criança ali, não vai resolver. Se não for um ambiente, digamos, dirigido, né? Eu ia comentar justamente isso, porque o ambiente é tudo que está fora da criança. Então, sim, o próprio processo de ensino, ele faz parte do ambiente. Se a gente estrutura o ensino, a gente está proporcionando uma experiência de aprendizado. Professor, os pais são ambiente também, no final das contas. Então, claro, o desenvolvimento da inteligência é, entre aspas, né, genética, aliado à interação com o ambiente. E a interação devida, né? Bem estruturada e tudo, para depois não precisar de estrutura nenhuma. E também, porque se a pessoa vai, né, por descoberta, aprendizagem por descoberta, que é um pouco a questão do construtivismo, ela erra muito. E muitas vezes ela vai fixando o erro até acertar. E quando ela acerta, ela não sabe exatamente qual foi o procedimento que ela fez. A não ser que seja já ensino superior, entendeu? Aí você já pode dar mais, digamos assim, né, mais ensino por descoberta. Aqui isso tem que ser uma coisa muito estruturada para a criança entender. Depois que ela entendeu bem, ela consegue aplicar aquilo de maneira superior e mais complexa. No caso das crianças que têm alguma dificuldade, no caso do TDAH, autismo, essas comorbidades, assim, a escola ela tem alguma coisa que seja diferente ou adequada para esse desenvolvimento em si? Sim. Claro que assim, né, todos esses transtornos, vocês têm que ver, não assim, tem tal coisa, então não sei o quê. Porque às vezes varia muito a consequência de um para outro. Então tem que pegar o aluno em particular. Ou ele tem TDAH, a gente observa que ele comete erro, ou que realmente ele fica muito desatento na sala. Bota ele mais na frente, né? Aí tem 5 com TDAH na sala. Tem 3 fileiras na frente. Não vai dar pra... Bota na seguinte. Então tem que ver qual é a dificuldade, entendeu? Ele tem dificuldade de planejamento, então às vezes pode dar um apoio, né, mais escrito mesmo, fazer um checklist até ele conseguir se organizar com planejamento em relação àquilo, né? Ou então, mas não tem alguma coisa, né, pode ser sensorial, então fazer uma atividade, pedir, né, para os alunos em grupo, pedir para os alunos falarem mais baixo para não... Aí vai depender muito
digamos, da dificuldade dentro, né, de um transtorno, assim, ou de uma dificuldade que o aluno apresenta. Não é assim uma receita automática, tem TDAH, tal. Eu procuro observar, né, em geral, o próprio profissional também que faz um laudo deveria dizer, isso aqui tem que ser trabalhado, isso aqui, para a gente poder trabalhar algo específico, né, e não simplesmente uma coisa vaga e está resolvido, pode ser que não resolva, ou não ajude. Bem, então vamos rezar. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, São João Bosco, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem.